Bom, é isso aí. Estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas. E agora chegando ao finalzinho dos episódios de Orville. De Orville, o penúltimo, Tico. Só tem mais um. Poxa. Que chama Amanhã, Amanhã e Amanhã. Meu Deus, o que será que vai ter amanhã? Então amanhã a gente volta pra dizer. Cara, esse episódio, ele me lembra... Porque, assim, eles estão trabalhando em cima daquele experimento daquele cientista que apareceu no primeiro episódio de Orville, no episódio piloto, que era aquele funil, né? Uhum. Que eles colocavam a banana embaixo, aí eles faziam um campo quântico ali que fazia com que o tempo passasse mais rápido dentro desse campo, né? Uhum. Então eles conseguiriam usar para, por exemplo, acelerar o crescimento de lavoura, enfim, você conseguia acabar com a fome. Chegava, tinha uma sementinha, colocava ali, passava 50 anos, tinha uma mega árvore, pegava todas as sementes, 50 mega árvores, sabe? E conseguiam fazer isso em questão de horas. Sim, sim. Né? Então sim, acabariam com a fome, por exemplo, qualquer problema que... precisa resolver isso aqui, só que demora muito tempo pra fazer. Beleza, a gente consegue acelerar o tempo dentro dessa bolha quântica, né? Uhum. E no final do episódio eles usam isso pra vencer os Krill, que eles colocam uma semente de uma árvore, manda a máquina lá pra árvore, e eles fazem a árvore crescer e cresce uma árvore no meio do espaço, assim, Ok. Abre a nave dos caras no meio, né? Uhum. O Isaac e o Lamar, eles estão trabalhando em cima desse experimento. E eles conseguiram fizeram uma descoberta lá, que eles conseguiriam manipular essa bolha quântica também para voltar no tempo e tal. Então talvez a gente consiga até viajar no tempo com isso aqui e tal. Mas tipo, super experimental, super primeiro passo, sabe? Existe a possibilidade e tal, vamos ver, precisa levar um experimento realmente em cima disso para ver qual que é a real possibilidade. Tudo bem, todo mundo muito feliz, tá tudo em ordem. Quando eles passam por uma onda espacial. Né? Isso. E o que acontece? A Kelly, que tava do lado da comandante Grayson, ela vem do passado. A versão dela do passado, 7 anos antes. Aparece na nave. Do nada, assim. Oi, cheguei. É legal demais, cara. Porque é bacana porque a gente não tem muitos episódios focados na Kelly, né? A gente tem... Sim, verdade. A gente tem poucos episódios focados nela, né? E... é uma oportunidade... Essas oportunidades de o ator interpretar ele mesmo várias vezes, né? É ótimo, porque você pode ver até onde que estende ali a flexibilidade do ator, né? Como que ele vai interpretar ele mesmo 2 vezes, só que ele tem que ser diferente para interpretar o mesmo personagem, né? E, cara, ela realmente convence que ela é mais nova, né, cara? Nossa, com certeza mesmo. É só uma pirucona louca lá, que ela tá com o cabelo mais comprido e, tipo, o resto é pura atuação, assim. Só ela atuando mais nova. Sim. Cara, legal demais, cara. Que, convence que são 2 pessoas, né? Sim, com certeza. Mesmo. Eu não enxergava a mesma atriz, eu enxergava 2 pessoas, assim, atuando. Legal pra caramba. E... antigamente, né, quando a gente ia fazer esse tipo de cena, né, duplicar o ator, né, a gente tinha que deixar a câmera super estática no meio, né, pra poder o ator atuar 2 vezes, né. Essa técnica evoluiu tanto, né, que agora eles podem dar a volta no meio dos 2 atores... e o ator encosta nele mesmo e tá tudo em ordem, né? Super legal, cara. Você não vê os cortes, né? Você não vê aonde que tá o... putz, é aqui que juntou as câmeras, né? Você não vê isso. Enquanto tava tendo essa cena, eu também tava pensando onde que seria o corte, como é que eles iam fazer. Super legal, né, cara? Sim. Como é uma técnica super simples, mas elevada... principalmente agora, né? Por meios digitais e tudo mais, né? Mas eu imagino antigamente que você tinha que meio que colar um frame no outro, né? Agora não tem essa não, agora é... legal pra caramba, cara, muito bacana mesmo.
E... Enfim, qual que é o grande plot, né, da história, né? Ela vem pro futuro e é o conflito dela com ela mesma, né? Sim. Ela mais velha falando pra ela mais nova o que é ser mais velha e ela mais nova lembrando a mais velha do que ela foi um dia. Uhum. Paralelo a isso, tem ela que tinha acabado de conhecer o Ed. Pra ela conheceu o Ed ontem. Ela ainda tá deslumbrada com aquele cara que, tipo... é o cara que me levou pra jantar, que saiu comigo, que foi super legal, que é um cara bacana e tal. Ela ainda tá deslumbrada com o cara. E tem a Kelly mais velha que, tipo, já casou com esse cara, já se separou desse cara, já brigou, já voltou, já brigou de novo, já teve todos os problemas de vida normal que a gente tem nos nossos relacionamentos, né? Sim. Cara, é muito bacana. Porque ela mais nova não tem os mesmos filtros sociais que ela mais velha tem. Uhum. Ela fala, não, porque eu fiz não sei o que lá, e começa a contar a história só porque é engraçado. E ela mais velha fala, não, você não pode fazer isso, você tem que preservar esses fatos, você não pode, as pessoas perdem o respeito se a gente sair falando as coisas que a gente faz quando a gente é moleque, né? A gente sai falando o que for, então a gente não tem tanto controle, né? E tem um subplot quase que é a versão do Mercer, né, do Ed, vendo isso, né, porque ele vê como uma segunda possibilidade de ficar com a Grayson. Só que ele esquece que ele não é o mesmo cara mais. Exato. Não só ele não é o mesmo cara, mas ele tem 7 anos de experiência e conhecimento sobre a Grayson, né? Sim. De vantagem. Sim. E aquelas coisas que fizeram ele se atrair por ela 7 anos atrás, agora, tipo, são um pé no saco. Ela fica forçando ele a beber, ela fica querendo ir na balada, que é super ruim, e ele não aguenta a música ruim e tal. E é engraçado, porque 7 anos atrás ele achava isso o máximo, ele não é o mesmo cara mais. Então aí ele começa a olhar e fala, ok, talvez não seja... Eu não sou mais esse cara. Ela é exatamente a mesma pessoa que ele conheceu 7 anos atrás, mas ele não é mais, né? É meio como você ter um relacionamento com uma pessoa que é muito mais nova que você, sei lá, uma década, mais, tipo 7, 10 anos mais a menos que você, né? Sim. Os costumes são outros, né? E aí você tenta acompanhar, mas você não faz parte daquele mundo, né? Aquele mundo tem uma década a menos, né, do que você. E aí você não se encaixa, né? Você fica meio fora de lugar. Você fala, o que eu tô fazendo aqui, né? Tá errado isso aqui, deixa eu ir embora, vai. Eu quero ir pra casa, quero assistir Star Trek, quero assistir Orville, sabe? Sim, tem isso mesmo. É engraçado isso, cara. É muito... É muito bacana. Assim, a atuação desse episódio é muito legal. Num geral, assim. Tudo é bacana. E a maneira como eles lidam com a viagem no tempo é legal, né? Porque eles fazem... Eles jogam a pergunta no ar, mas eles mesmos não admitem que não tem a resposta. Peraí, isso aqui é uma linha temporal única ou é uma dimensão paralela que foi criada no momento que ela veio pra cá, né? Ou seja, ou por exemplo, a gente pegou a Grayson de outra dimensão, de outro universo, alguma coisa assim? Ou é a Grayson do nosso passado que quando ela chega aqui criou uma linha temporal paralela. Então a gente não tem mais como mandar ela de volta pro mesmo lugar, né? Que é o que pode ter acontecido no final do episódio. A gente vai falar do final do episódio daqui a pouco. Mas é legal porque eles não saberem como que a viagem no tempo funciona, porque eles tinham acabado de descobrir talvez a possibilidade... Eles sabiam que era possível viagem no tempo, sim, porque a Priya lá na primeira temporada vem do futuro pra roubar a Orville, lembra? Sim. Então eles sabem que viagem no tempo é possível, mas eles não sabiam absolutamente nada de como funcionava. Agora eles tiveram o primeiro... Olha, talvez a gente consiga fazer funcionar, então eles não sabem exatamente... todo o funcionamento da viagem no tempo. Como que essa viagem no tempo ia acontecer, né? Uma coisa que eu acho muito legal nessas coisas de viagem no tempo, de experimento de viagem no tempo e tudo mais, né? Principalmente esses primeiros contatos com viagem no tempo, né? Não aquelas pessoas que... a viagem no tempo é tão
Super comum, comum né? que... Faz o crediário aí pra você pagar a sua viagem no tempo. Né? Isso. Mas assim, os primeiros momentos, os primeiros experimentos e tudo mais, onde a gente não sabe nada, por exemplo... putz, vamos fazer aquele gato viajando no tempo 1 minuto, né? Uhum. Putz, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? 1 minuto antes de você ligar o experimento, de começar o experimento para ver se dá certo ou não, o gato já tem que aparecer. Se der certo o experimento. Sim. Isso é uma coisa que eu acho interessante, assim. Ou seja, por exemplo, antes deles mesmos, de certa forma, tentarem ligar a máquina, ver se dá certo, como é que dá certo e assim por diante, já deu certo. Já sabe que vai já aconteceu. Né? Eles nem sabem como é que aconteceu, como é que funciona, o que eles fizeram. Mas alguma coisa aconteceu que deu certo. O que eles usam isso no final do episódio. Né? Porque eles falam, bom, a gente talvez nós tenhamos encontrado uma maneira de devolver a Tenente Grayson pro passado. Né? E aí eles falam, bom, mas se for a mesma linha do tempo, ela vai ter conhecimento do futuro, como é que vai acontecer? E aí a médica fala, olha, eu posso apagar a mente dela esse último dia, esse último período que ela ficou aqui, tá? A gente consegue fazer isso. Ah, mas tem um risco pro cérebro, né? Talvez dê errado e tal. E aí ela tem essa sacada, ela falou, já deu certo, é por isso que você não lembra que isso aconteceu. Isso aqui já aconteceu. Exatamente. Eu voltei pro passado e você seguir a vida normal e chegou em você. Mas você não lembra porque ela já apagou a minha mente Exatamente. Né? No meu futuro ela vai apagar a minha mente para eu poder voltar pro passado. Exatamente. Mas tá aí uma coisa que eu sempre, enquanto a gente tava assistindo o episódio, mas eu tava pensando o tempo todo nisso. Será que ela sabe ou não sabe? Então, tem isso. Porque eu pensaria... Eu até tava pensando assim uma cena no final do episódio, né? Antes do final mesmo. Antes daquilo que a gente realmente viu. Eu imaginei alguma coisa, por exemplo, a Grayson falando com o capitão lá, com o Mercer. Putz, então, eu lembro de tudo o que aconteceu. Só que eu tava não falando para as coisas acontecerem normalmente. Exatamente, né? Exatamente. E é legal porque eles assumem que isso funcionou. E eles continuam o plano, né? Uma coisa que eu lembrei enquanto eu tava falando, naquele filme do Bill e Ted, que inclusive vai ser o Bill e Ted 3, né? Que eles viajam no tempo e tal, né? Tem uma cena que é mais ou menos parecida com isso, né? Ele fala, não, viaja no tempo, porque se a gente tivesse viajado no tempo, a gente teria deixado um negócio aqui atrás dessa moita. E aí ele vai e tem um negócio atrás da moita. Fala, viu? A gente deixou aqui. Então é por isso que... né? Então é bem por aí, né? Já aconteceu, já funcionou, já tá, né? A prova tá aqui. Eu escondi isso aqui, eu esconderia isso aqui. Isso tá escondido aqui, né? Então, você não lembra porque a minha mente já foi apagada no futuro pra eu voltar pro passado, né? Por isso que você não lembra. Eu acho legal essa brincadeirinha da viagem no tempo, assim, de você conseguir fazer as coisas encaixarem com o que já estava pré-estabelecido, né? É bacana pra caramba. Mas no final... Não, vamos fazer uma pausa e a gente fala do final. Isso, e a gente depois das volta. propagandas. E agora sim, estamos de volta. O final, vamos lá. O final a gente deixou para um bloco só para falar daquela cena final, porque vai dar é do balacobaco. Eles apagam a mente dela, ou acham que apagam, não sei, vamos discutir isso. E eles conseguem mandá-la pro passado, pro lugar dela. Eles precisam forçar o motor, o Quantum Drive lá, o motor quântico da Orville num nível absurdo, né? Mas conseguem a energia necessária para fazer com que ela volte no tempo e volte no momento que ela saiu, basicamente, que é naquela manhã seguinte que ela conheceu o Ed. E que o Ed ligaria para ela às 9 horas da manhã para chamar ela para sair de novo. Aí, quando ela chega assim, tá não sei o que, o telefone dela tá tocando, tá não sei o que, ela atende o telefone, é o Ed. Falando, tudo de acordo com os planos. Tudo certinho. E a gente tá esperando ela falar, não, beleza, vamos sair de novo e tal, né? E não, obviamente, Orville é
suspensão das suas expectativas, né? Você espera uma coisa, você não vai receber isso e vai ser mais legal do que você estava esperando. Ela fala não. Ela fala, não, eu acho que a gente não vai dar certo. E acaba o episódio. Ou seja, é um episódio duplo não declarado, porque no próximo episódio, nada do que a gente viu, na teoria, acontece. Putz, então. É complexo essas histórias. Porque, olha, Orville já teve uma questão temporal aí. Nesse episódio da Priya, lá atrás, que chama Priya o episódio, que é a Charlize Theron, a Priya, que ela volta no tempo pra roubar a Orville não, porque a Orville seria destruída num acidente lá. Então o que ela faz? Ela é uma vendedora de antiguidades. Ela voltava no tempo, pegava uma coisa que ia ser destruída logo em seguida e ela retira da linha do tempo, retira do acidente, antes daquilo ser destruído, leva pro futuro e lá ela vende como uma super mint, né? Não tem, super novinho, não tá estragado, não tá nada, né? E beleza. Só que se na linha do tempo normal era pra Orville ter sido destruída, o Mercer era pra ter morrido, a Grayson era pra ter morrido, o Bort, todo mundo era pra ter morrido. E nada do que a gente viu a partir daquele episódio, que acho que é o episódio 6 ou 7, teria existido. Então tudo que a gente tá vendo lá do episódio 6 ou 7, desse episódio Priya, pra cá, já é uma linha do tempo alterada pelo evento da Priya chegar. E pedir que a Orville seja destruída. Beleza. E aí tudo bem. O que me coloca pra pensar, porque a Orville fez uma bela diferença na guerra contra os Kaelon. Quando os Kaelon vieram invadir, a Orville era a única que tinha escudo pra segurar a porrada, era a única que tinha as armas mais fortes pra aguentar dar uns trancos. Que sabia o que estava acontecendo. Sabia o que estava acontecendo. Ela foi... Porque, por exemplo, se a Orville não soubesse de tudo aquilo, o ataque ia ser surpresa. Sim. E ninguém estaria preparado e ia todo mundo ser destruído. Sim. Mas não, graças a Orville, eles souberam antecipadamente e tiveram tempo pra se preparar, né? Não, e todas as outras coisas que a tripulação da Orville conseguiu, né? Eles conseguiram uma aproximação com o Império Creel, eles conseguiram essas primeiras negociações com aquela colônia de Moklan fêmea, que elas comecem a ser reconhecidas como uma colônia independente. Isso. Né? Em negociação ainda, mas é um primeiro passo. Tudo isso veio através que a Orville chegou no lugar e fez. Né? Nada disso teria acontecido se não fosse a Orville, se a Orville tivesse sido destruída como era pra acontecer no episódio da Priya. Beleza, agora nesse episódio o que a gente tem? A Kelly do passado vai pro futuro, ganha informações do futuro. Na teoria ela não teve a mente apagada? Será que aconteceu alguma coisa de errado no apagar da mente? Então, a princípio realmente foi isso, né? A mente não apagou, né? A mente não apagou ou não apagou totalmente, né? Alguma coisa ela lembra alguma coisa. Lembra alguma coisa. O que faz com que ela volte e... Com as informações do futuro. Ela, sabendo que ela vai se divorciar vai casar Ed, vai se casar e se divorciar com o Ed, ela resolve nem continuar esse relacionamento. Não continuando esse relacionamento, eles nunca vão ter a vida deles. Eles como não se casaram, não vão se separar. Ela não vai indicar o Ed pra ser o capitão da Orville, porque foi ela que mexeu os pauzinhos lá pro Ed virar o capitão da Orville. Ela nunca vai ser a comandante da Orville, porque ele que chama ela depois pra ser a comandante da Orville, a segunda em comando. E nada do que a Orville fez... Essa tripulação nunca vai... A Orville existe, mas contra a tripulação. Sim, sim. Mas nada do que essa tripulação fez acontece. Então o futuro dessa Grayson, dessa Kelly do passado, do segundo encontro com o Ed, não existe. Vai ser totalmente diferente. O que nos leva ao próximo episódio, que se chama O Caminho Não Percorrido. Putz, granito. É um episódio duplo não declarado, assim, né? Legal isso.
Porque eles não colocam continua na semana que vem, mas... Sim. Né, mas eles têm que resolver essa situação agora. E só tem mais um episódio da temporada, então... Uma coisa que eu parei pra pensar também, enquanto a gente tava assistindo, conversando e tudo mais, foi talvez ela tenha tido a mente apagada. Mas o fato dela ter viajado no tempo, de ter a mente apagada e tudo mais, isso pode ter gerado um certo mal-estar nela. E feito com que ela, putz, acho que não vai dar não. Tô meio mal. Tô meio mal, não vai rolar. Deu errado essa noite aí, né? Pode ser, mas tudo indica que realmente ela... Mas ela não tava com uma cara tipo, ai, putz, eu não curti a noite. Ela tava com cara de que sabia não tava com cara de ressaca, não tava com cara de mal-estar. Tava com cara de... vai dar errado isso aí. De analisando o que ela vai fazer com as informações que ela tem. Talvez ela não tenha a informação de que ela vai se casar e se separar desse cara. Mas talvez ela tenha a sensação ficou, sabe? Ela não lembre o porquê que ela acha que vai dar errado. Mas ela fica com aquela pulga atrás da orelha, sabe? Putz, eu não sei porquê, mas isso aqui não tá me cheirando bem. Pode ser também. Tenha sido um resquício da memória, sabe? E não a memória em si. É uma possibilidade. Putz, cara, eu adoro. O episódio, ele era um episódio legal, ele é um episódio bom, é divertido, você dá um monte de risada, tem o Bortos dançando na danceteria, o Yafit dançando na danceteria. É divertido demais. Os diálogos são todos muito bons, a relação dos personagens é toda muito legal. Inclusive, a Kayla e a Grayson do passado vira e fala... Pra lá, então vamos tomar uma cerveja, sei lá, um drink exatamente daqui a 7 anos. E ela vira pra Grayson do futuro e fala, então a gente se encontra daqui a pouco, né? E, tipo, é mó legal assim, a relação das duas, né? Bom, vai ser daqui a pouco a gente vai beber uma cerveja. Ah, beleza, daqui a pouco a gente se encontra. Sim. Super legal isso. Tem uma hora que eles falam, né? Não, porque a Grayson nova e a Grayson velha. Aí a Grayson do presente fala, a gente pode falar do passado e a do futuro? Porque eu não quero ser a Grayson velha, né? Não, ela fala do presente, né? A do presente e a do passado, né? Eu não quero ser a velha, né? Muito bom. Legal demais, cara. Então os diálogos são muito bons e tal. A Grayson velha. Mas era um episódio... ok. Morninho, tal, divertido. Eu não sairia bravo do episódio se eu tivesse acabado com ela falando beleza, vamos se ver hoje à noite então. E beleza, a gente sabe como que continua a história. Mas seria um episódio morno. Agora, essa última frase... A última cena. Colocou uma perspectiva totalmente diferente pro episódio inteiro. E fez com que o episódio fosse muito mais... Ele era um episódio legal. Ele se tornou um episódio muito bom. Por causa de uma frase no final. Por causa da última frase. Putz, grila, é verdade. Cara, isso é saber exatamente como manipular o espectador. Todo mundo que assistiu esse episódio devia estar... legal o episódio, já tá acabando, tá... E tipo, é aquele último... Uou, ferrou. No último segundo. E funciona como um gancho também, sem ser um gancho propriamente dito, porque o episódio acaba. Sim. Né? Mas ele é um gancho. E agora? Como é que vai acontecer? Muito legal, cara. Muito, muito legal. E Olha, realmente, o Orville tem... A qualidade do roteiro é muito legal, cara. Mano. É foda falar disso de novo. De novo, a gente bate sempre na mesma tecla, porque é muito legal isso. É um outro patamar mesmo de roteiros. É isso que você acabou de falar. Porque o episódio mesmo é meio morninho. É divertidinho, é legal, tal, as coisas, mas essa última frase dela fala não pro encontro. Porque muda tudo. Muda tudo mesmo. Infinitas possibilidades. Pode acontecer qualquer coisa a partir de agora. Nada do que estava estabelecido até o momento é seguro agora. Nada mais precisa existir. Pode ter um outro mundo totalmente novo pra Orville. Duas coisas podem acontecer no próximo episódio. Ou ele fala, foda-se, vamos continuar onde estava. Era um universo paralelo e naquele universo... Ou seja, ela volta e aquilo que é a partir daqui em diante é um universo paralelo. Sim.
E o próximo episódio vai ser contar a série a partir de onde estava. Sim. Ou vamos contar a série a partir de agora. Vai ser contada. Ou seja, É o futuro dessa cena. dessa cena. Que não necessariamente significa que a outra foi destruída. Talvez realmente seja um universo paralelo e a Sim. gente mudou junto com a Grayson. Sim. E olha que legal, porque Realmente- esse tema já foi discutido no universo. No episódio do Malloy, no Impressões Duradouras. Que é quando ele pega o celular lá da menina de 2015 e ele cria a simulação. Ah, sim, sim. E aí ele tenta tirar o namorado dela lá da simulação pra. Sim, Né? é. E aí ela não é mais a mesma pessoa. Isso. Né? É mais ou menos uma segunda leitura em cima desse tema. Olha como cada pessoa importa na vida de cada um, né? Agora, esse relacionamento entre a Kelly e o Ed não vai acontecer. Sim. Não acontecendo tudo que seria derivado desse relacionamento deles, por mais improvável que seja, tipo, o Bortus pode nunca ter servido nessa nave, ou qualquer coisa, assim, muita coisa pode acontecer de diferente. Qualquer coisa pode acontecer. O Malloy pode nunca ter saído de trás do serviço burocrático que ele fazia, porque ele tinha sido proibido de pilotar de novo, né? Foi o Ed que chamou ele pra pilotar. Sim. Tudo. O Isaac não teria servido na Orville, teria ido pra outra nave. Talvez o ataque Kaelon tivesse sido muito mais brutal. Qualquer coisa pode acontecer a partir daí. Ou mesmo, os Kaelon vieram atacar, só que aí a gente não teve a ajuda dos Krill, porque os Krill não tinham encontrado com o Ed. E aí a gente não teve reforço e os Kaelon levaram a Terra. Pode acontecer qualquer coisa agora, a partir do momento que esse relacionamento nunca aconteceu. Não, é muito legal, cara. Eu tô muito ansioso pelo próximo episódio. Porque é o último episódio da temporada. Por enquanto a gente não tem nenhuma confirmação de que uma terceira temporada vai ser produzida, talvez ele seja o último episódio de Orville pra sempre. Porque a gente não sabe se vai ter terceira temporada ou não. Eu acho pouco provável. Eu acho que vai ter uma terceira temporada. Até porque eles já lançaram os cards e eu quero comprar cards da Orville. Mas enfim. Mas talvez o próximo episódio seja o último. E eles vão acabar nesse. Uou, como assim? É um universo paralelo a partir de agora? É uma outra linha temporal? O que tá acontecendo? Cara, bom, quanto você vai dar pra esse episódio, Tico? Ó, eu daria. Um 2,75, uns 3 pelo episódio, mas a última cara. frase. É porque abre muita possibilidade, cara. Acho que ganha um ponto só pela última frase. Você ia dar 3 e virar um 4 automaticamente, É mais ou menos isso. Eu vou no 4 também, cara. É um mega episódio. É um episódio que, tipo, vai morninho, no final do episódio, shum, vira um mega episódio. É um episódio muito legal. Exatamente, por causa da última frase, que abre tantas possibilidades, Agora. Sem limites. Sem limites. Agora tudo pode acontecer. Então, semana que vem, O Caminho Não Tomado. Caminho não tomado. Obrigado por nos aturar. Nos vemos no futuro. Mas antes de irmos embora. Manda bala, Tico! Putz, eu queria colocar um anexo aqui. Ok? Eu queria colocar um anexo Estamos aqui. de volta! Estamos de volta. Queria fazer um comentário sobre o último episódio. Não o de hoje, o da semana passada. Tá. Porque na semana passada eu tava meio morrendo. E não deu. Não tava Eu tava com muito sono na última semana. Cara, o último episódio foi muito foda. Também. Sim. Mas uma coisa que. No episódio Identidade, a gente ficou muito. Não digo emocionado, mas muito. Nem surpreso, porque a gente já esperava isso, mas
quando a gente vê acontecendo, é diferente, né? Por exemplo, no Identidade, o Isaac, a gente fica sabendo... Na verdade, a gente vê que os robôs lá, eles mataram seus criadores. Sim. Né? E por isso que eles agora são a espécie dominante do planeta, eles controlam tudo e assim por diante. No episódio passado não mostra, mas a implicação é a mesma, ou seja, a gente não vê machos no planeta do Bortos. Não vê fêmeas. Não vê fêmeas, só vê machos. Até aí tudo bem, a gente imagina que seja uma espécie feita só de machos. Sim. Só que a partir do momento que a gente começa a ver que biologicamente existe fêmeas, né, machos e fêmeas, a gente pensa, putz, alguma coisa muito tensa aconteceu aqui para que não haja mais fêmeas. Sim. Né? Putz, eu não consigo imaginar algo diferente de uma guerra em que todos os machos mataram as fêmeas. Sim, foi um extermínio. E todas as fêmeas que nasceram depois dessa guerra tiveram necessariamente que virar machos, né? É um extermínio cirúrgico, né? Porque todas as fêmeas que vão aparecendo, que vão nascendo, eles vão transformando em homens cirurgicamente. Não, então, o que eu acho é que realmente meio que, de certa forma, teve uma guerra mesmo. É possível, sim. E na vitória dos machos, a partir daqui, toda fêmea que nasce vira macho. Então, isso não é mostrado no episódio, mas... um genocídio é um generocídio. Isso. Um generocídio. Existe essa palavra? Se não existia, eu acabei de cunhar. Generocídio. Não sei se existe isso, mas talvez. Mas é basicamente isso. Sim, exatamente. Eles talvez tenham exterminado na bala mesmo, assim, mataram todas as mulheres. E as que nascem a partir de agora, a gente vai controlar cirurgicamente e vai transformando em homens, né? Em machos. É provável que, é possível sim que tenha acontecido algo parecido. No nosso caso, especificamente, por exemplo, isso não seria possível, né? Porque a gente precisa um do outro para sobreviver, né? Para se reproduzir. Mas no caso da espécie do Bortos, né? Não precisa, né? Porque eles são ovíparos, né? Eles botam ovos, né? Então... mas ainda assim você precisa do macho e da fêmea, né? Então, é que eu não sei, não sou especialista na biologia de Bortos, mas... Até porque eles não dão informação o suficiente como que isso acontece, Então, né? Talvez eles consigam se reproduzir independentemente. Ou seja, macho consegue se reproduzir sozinho e fêmea também. Você acha que em algum momento chega a hora de botar o grande ovo, ele bota o ovo e independente de ter outro macho, de ter um parceiro do lado junto, é isso? Eu acho que... Eu acho que, por exemplo, machos e fêmeas têm o poder de botar ovos. Porque no episódio, no About a Girl... Não, no About a Girl não, é no primeiro, no anterior, que chama Command Performance, que é o segundo episódio da série. O Bortos fala, eu botei um ovo, então ele botou o ovo. E o Bortos nasceu macho. Então não foi o Clyden que nasceu fêmea que botou o ovo. Porque se fosse, por exemplo, o Clyden botou um ovo, então pode ser, eles transformam fisicamente em macho, só que aí... A habilidade de reproduzir... A habilidade de botar ovo continua só para os que nasceram fêmea. Sim. Mas não, o Bortos bota um ovo. Então parece que... A não ser que a gente revelem que o Bortos também nasceu fêmea, mas acredito que não. Senão já teriam tocado no assunto, provavelmente. Naquele filme Inimigo Meu, os Drak, eles se reproduzem meio por mitose, assim, né? Porque eles... Chega um momento da vida que ele fica grávido dele mesmo, né? E aí ele... Que também é uma... Agora pensando, é uma raça só de um gênero único, né? Eles não são nem macho nem fêmea, eles são um gênero... Ou macho e fêmea. Eles são, provavelmente são macho e fêmea, e chega um momento que ele se divide ali... Não se divide não, mas ele... fica grávido, ele ganha barriga, fica um barrigão, e depois ele tem um filho, né? Então talvez seja mais ou menos isso com os Moklan também. Eles chega um momento que ele bota o ovo, e esse ovo pode ter ou não
ser ou não fecundado ali, mas ainda assim a fecundação aconteceria exclusivamente do Bortus? Não, acho que tem influência do Clyden ali. O Topa não é filho só do Bortus. Sim, Ele é filho do Clyden também. Então o Clyden tem participação no gene daquele ovo. Sim. Né? Como exatamente acontece? É boa pergunta, né? É que a série não dá informação pra gente como que acontece, né? Mas... enfim. Mas eu achei, mas é um ponto acho mesmo, né? uma coisa muito interessante isso mesmo. Mas essa sua ideia de que talvez eles tenham exterminado todas as mulheres e a partir de agora nós mantemos nós somos uma espécie monogênera, né? Sim, é possível. Pelo menos foi a leitura que eu tive. Sim, é né? bem possível. Bom, agora sim. Tchau, pessoal. Desculpa, até te bati. Obrigado por nos aturar e nos vemos no futuro.